Olá, vamos dar seguimento ao nosso curso e dessa feita nós vamos falar acerca do mandato. Mandato, por que você utilizou essa expressão mandato, de procuração, como se é comum? Bom, isso é um aspecto que eu vou falar lá na frente, que eu pediria que a gente não avançasse agora. Eu queria fazer, primeiramente, algumas considerações mais amplas, mais genéricas, que a gente possa compreender melhor quando a gente for avançar nesse tópico. Bom, para que a utilidade, qual é uma das maiores utilidades da procuração junto ao processo? Uma das principais procurações, uma das principais preocupações ao exigir-se o instrumento procuratório nos autos é que vai se examinar, o magistrado vai se examinar a sua capacidade postulatória. Não é? Tanto é assim que lá, uma das obrigações, né, um dos deveres para que você traga junto com a descrição dos seus poderes lá na procuração é que você coloque o seu número da OAB. Por quê? Porque, de regra, ou seja, ordinariamente, esses atos praticados em juízo são destinados aos advogados. Eu falo em regra, eu falo ordinariamente, porque existem exceções. Também vai ser um outro aspecto lá na frente. Bom, Roberto, o que é que você está querendo dizer com capacidade postulatória? Bom, postulatória é algo que você vai pedir em juízo, né? Então você postula algo em juízo, então você tem que ter essa capacidade. E que capacidade é essa? A capacidade dessa é a capacidade de você atuar na qualidade de representante legal, na qualidade de uma pessoa habilitada no sentido de praticar atos processuais conforme a lei. Quer dizer, a gente está tentando tirar aqui a capacidade processual, que é muito confundida. A capacidade postulatória, então, você tem que demonstrar que você é capaz, tem uma capacidade jurídica de postular em nome de alguém em juízo, ok? A capacidade processual, já não. Aí nós estamos falando com relação àquela pessoa que está indo buscar os seus direitos em juízo, se ela tem capacidade ou não tem capacidade. E dizer, por exemplo, uma menoridade. Então, vai lá e ele próprio, né, por si próprio, postula lá em juízo. Ele não tem capacidade processual. Por quê? Por ele ser absolutamente incapaz, ele vai ter que ser representado, né? E se ele for relativamente incapaz, ele vai ter que ser assistido. Quer dizer, se for absolutamente incapaz, a procuração, o que vai passar os poderes do advogado, deve ser assinada o seu representante legal, aquele que representa-o perante a lei, aquele que está habilitado a representá-lo. Aí nós vamos levar lá para a legislação substantiva, aí nós vamos atrair isso lá para o Código Civil com relação àqueles que podem representar os incapazes, absolutamente, e assistir os relativamente incapazes. Ok? Então, uma das primeiras nuances com relação a examinar-se com relação à procuração é se há a capacidade postulatória. Às vezes, até mesmo existem advogados, né, que ainda não se formam, digamos, advogados, bacharéis em direitos que ainda não se formam e se aventura a fazer petições. Aí coloca lá devidamente formado e tal, na OAB, não, perdoe-me,
na faculdade de Direito tal, isso não lhe diz respeito a ele inclinar-se para demonstrar sua capacidade postulatória. Nem mesmo o estagiário que tiver deter o número de registro provisório da OAB, né, ele tem essa capacidade postulatória. Ok? Bom, um outro aspecto é com relação à capacidade, ao poder de representação. Como assim? Poder de representação. Olha, a procuração, ela pode estabelecer até onde, né, aquele patrono, aquele advogado, aquele instrumento de mandato está lhe dando poderes para você representá-lo em juízo. Por exemplo, olha, a sua procuração não lhe dá poderes a recorrer aos tribunais superiores. Isso é muito comum, inclusive, nas grandes empresas, né? Por exemplo, quando a primeira etapa processual, até o TRT, na Justiça do Trabalho, suponhamos, né? É feito pelos advogados aqui de determinada região, ok? Contratar um advogado lá da região de Salvador, da região de São Paulo e tal. Então, aquele advogado é capaz ali até o Tribunal Regional do Trabalho pertinente àquela região. Só que, quando vai aos tribunais superiores, ele vai, o instrumento de mandato, a procuração de lá, não, vedado recorrer-se aos tribunais superiores. Ok? Então, isso aí vai se examinar-se qual o poder dele que ele tem de representação. Tem poderes para receber citação? Não. Tem poderes para receber e dar quitação? Não. Tem poderes para pedir os benefícios da gratuidade da justiça? Esse é um aspecto que vem agora na nova legislação, né? O advogado, lá no artigo 95, tem esses poderes desde que esteja expresso. Né? Então, isso tudo é examinado, a capacidade de representação e a capacidade postulatória. E isso vai valer tanto para a petição inicial, esse exame, né, desses pressupostos, desses requisitos, dessas condições, serão examinados tanto na contestação, tanto quanto na petição inicial. Bom, aí, Roberto, suponhamos que consiga, sei lá, superar essa etapa, um advogado, uma pessoa se apresente, suponhamos, e proteste lá pela juntada de um instrumento de mandato da procuração em ocasião posterior, que ele está querendo ingressar apenas para evitar preclusão, decadência, então algum ato que exige urgência. Isso está na legislação. Não é umas hipóteses que abre-se a exceção a você postular sem a procuração no início. Bom, então, nesse caso, não vai ser possível, naquele primeiro momento, examinar se há a capacidade postulatória e se há a capacidade de representação. Só que lá na frente, dentro do prazo processual que é estabelecido, o advogado junta um instrumento procuratório que não condiz com os poderes, então com a capacidade postulatória. Então, esses atos processuais que vinham sendo praticados pelo advogado serão considerados ineficazes. Também lá na frente, a gente vai se detalhar melhor com relação a isso nos slides, né? Aí fica alguns aspectos assim que houve muito problema, digamos, no passado, né, no Código de 73, e que o legislador agora ele foi justamente aprimorando essas situações que eram corriqueiras, aqueles problemas que nós tínhamos, né, constantemente com relação à procuração, e foi procurando-se resolver isso paulatinamente no novo Código. Uma delas era o seguinte: você entra com um processo, sei lá, um processo, naquela época, um processo cautelar, suponhamos. Hoje não existe mais nenhum o processo cautelar, não há. Mas, naquela época, você entrava no processo cautelar e juntava a procuração e coisa e tal. E você teria, depois de concedida a medida liminar, não é? Naquele artigo 800,
de juntar em 30 dias a procuração. Né? Aí você, perdoe-me, você teria 30 dias para entrar com a ação principal. Aí a pergunta era o seguinte: bom, eu já juntei na ação acautelatória, na ação provisória, um instrumento mandado. Vou entrar novamente, ter que juntar novamente um outro mandato judicial? Aí ficava aquele questionamento. Por quê? Porque, na verdade, poderia se reservar certos poderes para aquele processo, embora fosse o cautelar. E naquele processo principal, um outro. Então, ficava aquela questão, mas se exigia, tanto no processo principal como no acessório, se deveria se juntar à procuração. E assim, agora, não tinha-se dúvida com relação aos entraves processuais, né? Isso aí não, né? Porque, por exemplo, exceção de incompetência, fazer a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, essa coisa toda era pacífica e não necessitava de um novo instrumento procuratório. Mas, nesse caso, ficava essa dubiedade. E o Código foi silente nesse aspecto, no sentido de não fazer nenhuma reserva, tipo, olha, uma vez ingressou com um processo, o segundo que vier por dependência, não se faz necessária a juntada do instrumento de mandato. Não, ele não fez nenhuma reserva. Então, pressupõe-se que a leitura que se dá é que faz-se necessário também, suponhamos, há uma ação de busca e apreensão, tá? Uma busca e apreensão de veículo e tal, né? Então, você vai lá e contesta. Junta lá o instrumento de mandato, a procuração, e ingressa com uma ação revisional, distribuindo por dependência a conexão aí, suponhamos, né? Entre esses processos, e você entra com a ação revisional paralelamente. Então, vai fazer necessário, então, duas procurações. Uma que você vai ter que trazê-la para fazer a defesa, lá na ação de busca e apreensão, e a outra para a ação revisional. Tudo bem? Então, esse aspecto, vamos ficar atentos. Outra questão, que também trazia muitos embates, é com relação ao autor da procuração. Se poderia ser verbal, né, ou se pode ser apenas escrito. Isso porque, às vezes, você ia lá para uma determinada processual, já como um segundo advogado e coisa e tal, não era aquele com o qual a petição inicial otorgava os poderes proemiais, né? E aí um segundo patrono, um segundo causídico, vai àquela audiência. Aí não é o instrumento procuratório. A parte adversa vai ver aquela situação e diz: olha, você não tem procuração nos autos. Aqui não pode participar aqui dessa audiência, a não ser que for um ato urgente e coisa e tal. Então vamos conceder uma procuração aqui verbal. Não. Aí, nos processos, nas ações de direito comum, isso não é possível. Isso vai ser possível nos juizados especiais, aí sim, perfeição, lá na Justiça do Trabalho e coisa e tal. Mas no civil, na Justiça Comum Civil, isso não é possível. Então, ele não poderá atuar nesse caso, né, a não ser que ele vá lá, proteste pela juntada, nem sei se o magistrado vai acolher devido, e se ele demonstrar alguma coisa que vai fazer a preclusão, talvez possível, porque o magistrado não vai abrir a instrução para uma nova audiência e aquilo vai prejudicar, né, o cliente lá e tal. Então, ele pode até conceder a possibilidade de em X dias, 15 dias, para ele fazer a juntada do instrumento procuratório. Ok? Então, nesse caso, não é possível outorgar a procuração verbalmente. E essa procuração, salvo-se no código, ela, já em atendimento à dinâmica que está se estreitando com relação às querelas virtuais, né, as ações virtuais, então, essa procuração pode ser tanto assinada por escrito ou digitalmente. Tá certo? Existem
Isso, inclusive, já está até na lei que trata da relação dos processos eletrônicos. Ok? Então, um outro aspecto que me chama a atenção é o seguinte, que você deve ter cautela com relação aos incapazes. Né? Uma categoria específica dos incapazes, que são os analfabetos. Então, nessa situação específica, vai ser fazer necessário um instrumento público. Ou seja, ao revés disso, as outras procurações, tanto pode ser isso, já está expressamente contido no novo código, que você pode trazer uma procuração tanto pública, tanto particular, ok? Salvo algumas situações como essa que eu estou falando, que o instrumento público se faz necessário. Bom, lá na frente, eu também vou explicar, mas há vários artigos que fazem menção à situação que o advogado deve mencionar na procuração se ele fizer parte de uma sociedade de advogados. Ele deve mencionar o número da OAB dessa sociedade de advogados, o nome dessa sociedade de advogados e o endereço. Primeiro, o endereço com relação ao advogado, a lei ressalva lá no artigo 77, uma das prerrogativas, não sei se é o inciso 15, algo por aí. Uma das prerrogativas é você declinar essa procuração o endereço mais físico e eletrônico, mas esse endereço físico tanto pode ser ou residencial como o profissional, ok? Então, não é necessariamente o advogado vai ter que indicar um endereço profissional para ser esse endereço profissional. Bom, voltando. Aí, você vai ver em várias oportunidades em que a lei vai exigir que você mencione a sociedade de advogados e coisa e tal. Primeiro, a primeira situação que justamente trouxe o legislador a fazer inserir essa regra é o seguinte: quando nós íamos levantar, por exemplo, determinado alvará, como a gente, suponhamos só dos honorários, tá bem? Nós fizemos fizemos a requisição que, com relação a honorários, juntava lá um contrato, que você tinha direito a X% de honorário, e você pedia para levantar. A questão era, você iria levantar os valores em nome de você, advogado pessoa física? O que poderia acontecer? É o físico, né? Porque aqueles valores, né, iam para... Você teria que levantá-los no seu nome, né? Então, teria uma conta lá em seu nome. Então, para o físico, você recebeu. Então, o imposto de renda é bem elevado em relação a isso, dependendo a margem de valores que você estava levando, você ia levar ser imputado a você uma margem de responsabilidade com relação a um imposto bem elevado. O que é o inverso se for a pessoa jurídica de uma sociedade de advogados. Até porque, agora, atualmente, eu estou gravando esse vídeo em 2016, existe uma lei que foi bem benéfica para os advogados e que nos permite a gente fazer a tal da sociedade unipessoal. Né? E com isso a gente paga um imposto bem pequeno. Né? Então, até nisso nos beneficia. Então, você colocar como pessoa jurídica. Né? Então, você pode colocar. Mais ainda, várias outras regras, tá certo? Inclusive a da intimação. Né? É possível você, é uma prerrogativa, uma faculdade do advogado, diz lá na lei processual, acho que artigo 33, não sei se é 352, alguma coisa assim, mas ainda não me adaptei com a legislação, mas diz o seguinte, que você, como advogado, pode intimar o advogado da parte adversa, na pessoa do advogado ou na pessoa da sociedade de advogados, certo? Na parte de audiências, acho que é o 354 nesse caso, ele vai dizer assim, que você, o magistrado, quando ele postergar uma audiência, colocar para uma nova data, ele pode intimar
da nova data, tanto o advogado como também a sociedade de advogados. Com a relação, principalmente, aos prazos processuais, creio que o artigo 996, ele vai dizer lá também que o prazo processual vai iniciar com a intimação do advogado ou também da sociedade de advogados. Então, por isso que você vai ver essa obrigatoriedade, né, de você ter que inserir a eventual sociedade de advogados que você faça parte, porque realmente existem vários dispositivos, né, que irão necessitar justamente que você faça a descrição da sociedade, né, a qualificação da sociedade, que você faça parte, para aqueles fins daqueles artigos de lei lá que façam alguma coisa direcionada a intimar, alguma processual a intimar a parte do advogado ou a sociedade advogada. Bom, uma outra situação que vale a pena ficar atento é o seguinte: no artigo 77 do Código Civil, do Código de Processo Civil, ele vai dizer lá das obrigações das partes procuradoras. Em determinado artigo lá, ele vai dizer o seguinte: olha, você, necessariamente, uma das suas deveres como advogado é mencionar lá, colocar na procuração o seu endereço, seja residencial, seja o seu profissional, né? Inclusive endereço eletrônico. Aí ele diz lá: caso você faça alguma alteração de endereço, você deve comunicar no primeiro ato que você participar no processo. Olha, mudei, meu endereço eletrônico agora é esse. Olha, mudei, nós não estamos mais estabelecidos nesse endereço tal aqui, nós estamos agora aqui em tal lugar. Por quê? Porque se for intimar e for naquele endereço antigo, certo, que você mencionou na primeira oportunidade, essa intimação será considerada válida. Então, você vai perder prazo aí. Então, fique atento. Se houver alguma alteração nesse sentido, você deve, na primeira oportunidade, né, sob pena de sofrer nessas consequências processuais aí, né? Então, é um ônus seu, né, de você fazer uma razoável petição, informando ao magistrado que houvera essa modificação. Uma outra questão que me chama a atenção é o seguinte: no artigo 254 do CPC de 73, ele diz o seguinte, que, mais ou menos assim, que é vedado a distribuição do processo sem que haja o instrumento procuratório, salvo aquelas exceções, aí vem as exceções com relação os que estão realmente dispensados, como advogado em causa própria, aqueles que atuam em defensoria pública, né? Ou para pedir alguma coisa imediata, para evitar tranquilão, aquela coisa toda. Mas a regra era que você deveria, na distribuição, durante o ato, distribuir a petição inicial já apresentada à procuração, ou seja, sem ela sequer se distribuir. Ok? No novo CPC não traz essa regra. Aí fica a dúvida. Bom, posso fazer a distribuição, tá? Mesmo que em casos que não haja urgência, mesmo em casos que não seja para superar a preclusão, decadência e tal, é uma situação que vai realmente, com o decorrer da coisa, que a gente vai se ambientar. No primeiro momento, agora, os processualistas indicam que faz-se necessário. Por quê? Porque o ato de fazer a distribuição, protocolar a petição, é uma coisa prerrogativa do advogado. Então, ele deve, já na distribuição, trazer consigo, com uma petição inicial ou na contestação, né, o instrumento de mandato judicial. Tudo bem? Então, agora, feitas essas explanações mais genéricas, vamos ver aqui os nossos slides. Ok? Vamos lá. Muito bem. Aí, diz lá, no artigo 103, né, a parte será representada em juízo
por advogado, né? Regularmente escrito na Ordem do Advogado do Brasil. Veja, então é aquilo que a gente falou antes, com relação à capacidade processual. Né? Então, a regra, né, ordinariamente, a parte será representada em juízo por advogado, ou seja, a regra dizendo que você não pode, está aí a figura do advogado, tá? Fazendo a distribuição da petição inicial. Figurativamente, ele está fazendo isso. Mas, então, a regra é essa, que a parte não pode fazer diretamente. Lá na frente, a gente vai até falar sobre essas exceções. Tudo bem? Aí está as exceções. Tanto que essa questão com relação à capacidade processual, ela está lá prevista no Estatuto da OAB, né? Está aí no artigo 1º, no inciso 1º, né? Combinado com o artigo 8º, e de lá nesse artigo, que a gente acabou de falar, do 103 do CPC. Agora, há algumas exceções, ou seja, onde a parte, né, pode postular diretamente o juiz, ou seja, sem ser intermediada por um advogado. No caso, por exemplo, a lei de juizado especificado, né, tá no artigo 9º, permite que a parte vá postular diretamente. É uma exceção. Porém, salvo engano, no artigo 14, alguma coisa do parágrafo 2º lá do próprio Lei de Juizado Especial, ela veda a parte recursal. Né? Então, é verdade que essa situação seja feita pela própria parte. Então, aí já vai necessitar essa capacidade processual, né? Com relação à fase recursal, ele já vai necessitar de um advogado. Então, se uma pessoa, um conhecido seu, chega lá e pergunta, olha, eu posso direto e exato, agora, bem, pode. Só que você deve saber quais as causas que são possíveis de ingressar num juizado especial, então isso aí você deve verificar, não é? Os valores, até quanto você pode fazer, não é? E também fique alerta que você vai poder atuar até a fase que você não necessita de recorrer, porque na visão dele, parte, ele vai fazer um acordo na primeira audiência. Uma outra exceção é com relação à lei de alimentos, no artigo 2º. Né? Então, há estranhamente, essa exceção também na lei de alimentos, onde a própria, né, necessidade dos alimentos pode postular em juízo, e lá na frente é que se vai ratificar esses atos por meio de um advogado. Né? Também com relação ao habeas corpus, né? Uma exceção, isso está também tanto no Código de Processo Penal está previsto isso, né? Que a própria pessoa pode ingressar em nome de outrem na relação da procuração. Só que, da mesma forma, já existe até, bem, eu creio que até súmula nesse sentido do STF, que também, com relação às fase recursal, não vai ser possível, nesse caso, a própria pessoa que ingressou, né, que impetrou com o habeas corpus, fazer essa fase processual. Da mesma forma, o juiz postulando, lá do artigo 791 da CLT. Né? Também, da mesma forma, já veda, existe súmula do TST que não permite a fase recursal que a própria parte sem intermédio do advogado. Né? E aí também existe lá a Lei Maria da Penha, né, que permite que a própria ofendida faça alguma requisição, medida protetiva, alguma coisa e tal, sem ser intermediada por um procurador bastante habilitado. Certo? Vamos seguir. Aqui, justamente no início, né, onde eu falei o seguinte, eu disse, olha, lá na frente eu vou falar por que eu coloquei aqui mandato no título do nosso capítulo e não procuração, porque fica melhor de eu explicar agora. Né? Então vamos lá. E lá, aqui no Código Civil, tá bom? Legislação substantiva. Opera-se o mandado quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesse. Aí diz lá, a procuração é o instrumento do mandato. Né? Então, o que é que ele está querendo dizer isso? Até para você
para você assimilar melhor isso, existe até uma canção, né, religiosa que diz assim, algo assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Né? Onde tá, recorda dessa canção? Então, o que ele está querendo dizer: Senhor, fazei-me com que eu seja um meio para a vossa paz. Né? Onde houver tal. Então, ele serve como um meio para atingir determinado resultado, tá certo? Então, a procuração é um instrumento do mandado para realizar aqueles atos, não é? Então, vai ter o instrumento, o mandato judicial, ou seja, vai ser a procuração para fins judiciais, e também existe a procuração ad negócio, né? O mandato ad negócio, que é para fins apenas, à exceção das procurações que são concedidas para fins judiciais. E essa procuração, né, conforme o artigo que eu falei anteriormente, consoante o artigo 105, né, caput do CPC, ela pode ser outorgada por instrumento público ou por instrumento particular. Né? Existe essa faculdade é a regra. Né? E então, mas há aquelas exceções que eu falei anteriormente, onde deve utilizar-se no instrumento público. Porém, fiz o seguinte: lá, essa ressalva, inclusive, na legislação substantiva civil, que você pode receber, por exemplo, os seus poderes, né, do mandante, né, do seu outorgante, por meio de uma procuração pública, mas você pode subestabelecê-la, esses poderes, subestabelecê-los, os poderes, né, por meio de um instrumento particular. Tudo bem? Então, isso também era uma situação que chamava atenção durante os atos processuais, mas, bom, aí eu faço aqui uma advertência e coloco o note bem, né? A primeira delas, com relação ao artigo 105, lá no parágrafo 4º, que é a procuração, ela dá direito a praticar todos os atos processuais, salvo aí ele vai lá, né? Inclusive alguma situação. Então, ele pode fazer, inclusive, na parte do cumprimento de sentença, ou seja, o processo terminou e ele não vai executar aquele mesmo instrumento de mandato, vai servir. Né? Só que, aquilo que eu falei antes, pode ser que aquela procuração ela tenha reservas com relação aos atos processuais que possam ser praticados. Tudo bem? Então, isso deve ficar atento. Né? Isso é muito comum acontecer, e eu já vi isso acontecer, veja bem. Vou chamar aqui a atenção numa situação. Isso não há bem tempo. Uma determinada pessoa, ela fizeram uma composição à audiência por meio do seu advogado. Os advogados foram lá e fizeram uma composição e coisa e tal, a parte não estava nem sequer presente. Mas fez por meio, como ele sendo outorgado, né, como ele sendo o representante legal, né, o procurador da parte. Muito bem. Essa pessoa, você findou um acordo, uma composição, depois ela pede um terreno, né, uma certa lá, pagar um valor X pelo terreno. Então o valor foi praticamente, me recordo, irrisório com relação ao valor real que a terra tinha. Muito bem. Passado poucos meses, essa pessoa, esse titulado do direito lá, nesse senhor, faleceu. Os herdeiros, né, aí tomaram conhecimento dessa composição, né, e viram o absurdo do acordo. Mas só que a primeira coisa que eles foram olhar, a advertência veio do advogado que foram contratados por eles, é que ainda dentro do prazo, né, do prazo para ajuizar-se a ação rescisória, né? Então, eles verificaram que o advogado não tinha poderes para transigir, para receber indenização e coisa e tal. Ou seja, então eles aspiraram com a ação rescisória, não é? Para rescindir aquela decisão
homologatória porque ela fora feita contrária à lei. Aí exige aquele inciso lá naquela época, o artigo 485, né? Ainda está em vigor, né? Quando entrar um novo código do artigo 485, que diz que quando for algum ato contrário à lei. Então, eles foram lá buscar, eu nem sei como esse processo terminou, mas eu recordo que o motivo maior dessa ação rescisória era porque fora feita ao arrepio da lei, porque para que se fosse feito esse acordo, consoante prevê a legislação processual civil, o advogado tinha que ter os poderes necessários. Tudo bem? Então, fica a advertência. Se o colega vai fazer alguma composição, primeira coisa que você vai olhar, né? Se você for fazer sem a presença da parte, coisa e tal, em audiência, alguma coisa, verifique se a parte contrária tem poderes para tal. Tá certo? Ou, então, inclusive, também para ele pedir os benefícios da justiça gratuita, né, agora no novo artigo 95, ele tem que fazer consignar que a parte lhe concedera esses poderes para ele. Então, a regra é que a parte não está dando esses poderes para ele pedir os benefícios da justiça gratuita. Ele fica atento. Você também, como advogado, se for pleitear isso, coloque isso no seu instrumento procuratório. Insira isso no seu instrumento procuratório. Coloque até como regra, porque geralmente, volta e meia, você está aí se deparando com pessoas que não têm possibilidade financeira de pagar as custas processuais, né, despesa processual. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Justamente aqui eu continuo e falo que, note bem, no segundo aviso, por padrão, né? Por padrão, a procuração não confere os poderes especiais contidos no artigo 105. Né? Os poderes ordinários são da cláusula ad judicio. Né? Você costuma ver o seguinte, concede os poderes da cláusula ad judicio. Cuidado, né? Cláusula judicia então, se você pretender, né, fazer composição lá na frente, receber citação, né, então está aqui os poderes especiais. Então, a procuração geral, né, no passado, coisa e tal, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, aqui foi até o motivo da ação rescisória aí que eu falei, né? Desistir, renunciar sobre o qual se funda a ação, né? Receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de proficiência econômica. É isso que eu acabei de falar. Coloque na sua, tá certo? Então, quando eu vou aqui embaixo, olha, a norma restritiva, né? E rol restritivo é número cláusulas, né? Não admite ampliação. Então, os poderes que o advogado não tem ordinariamente são esses. Ou seja, receber citação, confessar e blá, 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 blá. Os demais, seja qual for, é conferido pelos poderes gerais. Poderes amplos da cláusula judice, tudo bem? Então, não se pode ampliar, interpretar extensivamente com relação a esses poderes, tá bom? Porque se ele é restritivo, não cabe a interpretação ampliativa. Bom, como eu falei antes, a procuração é documento indispensável, essencial, é um requisito, um pressuposto inicial. Artigo 104. Salvo para evitar preclusão, aquela coisa, né? Decadência ou prescrição, tá certo? Ou praticar ato urgente, tá bom? Então está lá no artigo 104, parágrafo 1º, inclusive há uma mesma referência no Estatuto da OAB, lá no seu artigo 5º. Assim, um advogado, né, deverá juntar no prazo de 15 dias, ele deve requerer, justificar, né? Ele primeiro deve justificar que ele está fazendo aquele pedido de prorrogação para a juntada de tal
em tal instrumento de mandato, porque ocorreu ou está ocorrendo alguma dessa situação. Preclusão, evitar preclusão, evitar, né, decadência, evitar prescrição e coisa tal, alguma ato urgência, está precisando lá de uma liminar para a pessoa, está precisando ser hospitalizada imediatamente, coisa e tal, não deu tempo de ninguém assinar e papapá. Tá certo? Então ele deve pedir e explicar, não é só chegar ou juntar, não, explicar por que você está fazendo esse pleito sem a procuração. Né? Se você, aí que eu falei no início também, sob pena, né, de incorrer nas penas previstas do artigo 76 do CPC. Ou seja, são atos ineficazes, aqueles praticados anteriormente. A outra exceção, a exceção que você pode ingressar em juízo sem o instrumento de mandato é quando você advoga em causa própria. Né? Isso aí não faz nem sentido você fazer uma procuração para si próprio, porque você, como parte, né, tem capacidade, né, postulatória, né, de você fazer esse pedido, você tem conhecimentos necessários para atuar como advogado. Mas parece-me até que não sei se o Estatuto da OAB ou então o Código de Ética, mas recomendo que seja feito por um outro colega. Né? Então, há uma recomendação. Do mesmo modo, há uma ressalva lá da desnecessidade também de apresentar-se à procuração para os defensores públicos, bom? No artigo CPC 287, inciso 2, e no caso do artigo 287, inciso 3. Por exemplo, aí ele vai, 287, inciso 3, ele vai apontar para a norma constitucional. E aí você vai ver que por exemplo, a Advocacia da União precisa, conforme o artigo 131, combinado com a Lei Complementar 73/93, os advogados das autarquias e fundações públicas, lei tal, e por aí vai. Então, existem previsões onde é dispensado que a parte apresente por meio dos advogados de procuração de multa. Tudo bem? Espero que fique mais tranquilo com relação a compreender essa necessidade, todas essas nuances com relação ao mandato judicial, à procuração para fins judiciais. Tudo bem? A gente se vê no próximo capítulo. Um abraço.